R$20 o preço do ingresso no próximo sábado, lá em Palmeira. Aqui em Arapiraca não está sendo vendido o ingresso, não está sendo comercializado o ingresso. A informação que eu tive que a direção do Asa não pegou o ingresso para comercializar aqui. Eu não sei se não foi oferecido à direção do Asa ou o Asa não solicitou. A informação que eu tenho é que aqui em Arapiraca não está comercializando, apenas em Palmeira dos Índios. Então o torcedor vai ter que ir até Palmeira, comprar esse ingresso de forma antecipada, se for o caso, ou esperar no sábado e em Palmeira dos Índios, você já vai assistir o jogo e já compra o ingresso. Então tem muito isso em relação à questão desses ingressos. O que eu sei é que tem algumas caravanas sendo montadas, articuladas para levar os torcedores até o Jucão, né? Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, né? Onde vai acontecer esse encontro. Vamos acompanhar o que disse na entrevista coletiva hoje o técnico Rodrigo Fonseca sobre a questão do adversário, que ele já conhece, ele sabe, ele disse que é muito difícil jogar lá, primeiro pela a dimensão do campo, segundo pela questão técnica mesmo. Disse que o CSE tem um grande técnico que é amigo dele, o Jaelson, e ele sabe de que forma o Jaelson monta as equipes, e disse que não vai ser uma parada fácil para a equipe do Asa, né? Então a gente vai acompanhar o que diz o Rodrigo Fonseca para tentar de forma coletiva aqui extrair algo a mais dessa coletiva de imprensa. Sabemos que jogar lá é muito difícil, né? Um campo mais curto, um campo de jogo de contato, de competição, né? Exige muito dos atletas na parte de competitividade. Então nós estamos trabalhando em cima disso, que a nossa equipe seja competitiva para que possa trazer um bom resultado. O adversário jogando dentro dos seus domínios é sempre perigoso, né? É complicado jogar lá. Fez um bom jogo contra o Retrô nos seus domínios. Teve momentos que foi até melhor que a própria equipe do Retrô. Então nós temos que estar preparados, né, para enfrentar essas dificuldades e dentro da casa do adversário buscar um bom resultado. Tendo em vista que o jogo é dentro da casa do adversário, a possibilidade maior dele sair mais para o jogo, propor mais o jogo, até porque precisa fazer o resultado. Não que o Asa esteja acomodado por 2 vitórias, mas a responsabilidade maior hoje do CSE. Vai ser um Asa que vai esperar um pouco mais, ou é um Asa que vai fazer como sempre fez, iniciando o jogo, marcando em cima, pressionando? O Asa tem um retrospecto de fazer o primeiro gol, tanto no Alagoano quanto no Brasileiro, até os 20, 22 minutos de cada tempo, ou seja, principalmente no primeiro tempo. Espero que a gente continue com essa situação de fazer os gols rápido, né? A maneira de jogar nossa, independente de onde esteja jogando, nós sempre mantivemos um padrão de buscar o jogo, de tentar propor o jogo independente do local e de adversário, e nesse jogo não será diferente. Eu não levo nem no caso da dúvida, né? Nós trabalhamos situações decorrentes de uma partida que possa acontecer dentro do jogo, né? Então nós já estamos preparando os atletas para quando você fazer uma alteração, já ter trabalhado aquilo que você busca como alteração dentro de uma partida, né? Então a gente sempre faz esse tipo de observações para que a gente esteja pronto quando precisar para usar dentro do jogo. Com o jogo com a volta do Colina tem uma configuração tática, sem o Colina tem uma outra configuração, Rodrigo. Em relação a essa pergunta ainda, de repente vai ser um Asa que vai ter um poder de ofensividade pelo menos igual àquele que foi aqui contra o Petrolina, ou um Asa tradicionalmente jogando com aquela linha de 4, com o Colina, o Aleph, o próprio Wesley que está voltando também? Olha, tudo é o perfil daquilo que você propõe quando está sem a bola. Se a gente analisar o segundo tempo contra o Sergipe, nós jogamos com essa formação, não sofremos gols. O primeiro tempo aqui, nós jogamos com a mesma formação, também não sofremos gols, né? E fizemos 3. Tudo depende daquilo que você propõe quando você está sem a bola, né? Os jogadores têm o entendimento de fazer a sua função na hora que você está sem a bola para ajudar a marcar. Eu jamais vou tirar a característica de jogador, de maneira nenhuma. O forte do Kelito é no último terço do campo, onde ele tem o drible, né? Então nós não podemos tirar o que ele tem de melhor, né? É ele ter o entendimento e saber o local que ele pode fazer esse drible, né? Ele no último terço do campo ele tem total liberdade para ir para cima dos adversários.
tem que ir para cima mesmo, ele tem que acreditar no potencial dele, né? Eu cobro muito, que eu não gosto que venha da intermediária você começar a driblar para trás, né? E não ir buscar o gol. Então isso de repente atrapalha. Então a gente jamais tira a característica daquilo que é o bom do atleta. Os jogadores também entendem a situação de um pouco mais de intranquilidade na definição no jogo contra o Petrolina. Você também falou sobre isso. E eu até citei a questão da ansiedade também de ter que fazer o gol, achando que, porque estava com um número superior a mais, tinha que ampliar o placar. Deu tempo para conversar, para trabalhar sobre isso, essa tranquilidade dos jogadores na hora da definição? Olha, se tem uma coisa que nós trabalhamos aqui, eu acho que vocês acompanham os treinamentos, é finalização. Pelo menos 2, 3 vezes na semana, até de repente após o treino final que é comigo, a gente sempre trabalha novamente finalização, né? Para que esses atletas estejam prontos quando estejam frente ao goleiro, né? É aquela tranquilidade, quem tem que estar nervoso é o goleiro, não é quem está tentando fazer o gol, né? É você tirar do goleiro, ser mais tranquilo, e os atletas têm esse entendimento, né? Nem sempre você consegue concluir e fazer, né? A bola está chegando, as oportunidades estão aparecendo. No jogo passado, com toda a retranca do adversário, nós tivemos 5 oportunidades dentro da área, né? E não mais difícil é criar, né? Exato, e não foram feitas. Então nós estamos conseguindo entrar dentro da área do adversário, criando as oportunidades. É você ter a tranquilidade na hora de definir no passo final e na finalização para fazer o gol. É um jogo diferente esse jogo contra o CSE. Você já enfrentou o CSE no Alagoano, agora é brasileiro, é uma situação que o CSE precisa vencer, já falei sobre isso agora há pouco. Passa a ser um jogo diferente, com uma atmosfera maior, eu me refiro a dentro de campo, passa a ser. Olha, como eu estive em lados opostos 2 vezes, né, fazendo esse clássico, eu sei como que eles tratam esse jogo. Eu sei da importância que tem para eles esse jogo, ainda mais na situação que essa equipe se encontra. É uma grande equipe, muito bem treinada hoje, né, com um grande treinador. Um amigo que eu fiz aqui, né, até antes de chegar aqui no estado, recebi uma ligação desse profissional, me passando várias situações, ou escutei, né? Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um grande profissional, né? Hoje é lógico que somos adversários, mas é um grande amigo que eu fiz aqui, e eu sei da dificuldade que é enfrentar o CSE. Então nós temos que estar pronto, saber que vai ser um jogo difícil, um jogo que temos que guerrear para vencer, para trazer um grande resultado. Rodrigo Fonseca, e nós precisamos levar em consideração aquilo que ele traz hoje nessa entrevista coletiva. É muito interessante isso e ao mesmo tempo bem oportuno quando o técnico do Asa ele coloca o desempenho e a postura da equipe nos 2 jogos que o Asa teve até aqui na Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Sergipe e contra o Petrolina. O desempenho que falo é exatamente com a formação que está sendo destacada pelo próprio Rodrigo Fonseca, que teve o mesmo entendimento, a mesma leitura que fiz sobre essa continuidade dentro da postura que ele tem hoje sido, pelo menos assim, que tem sido dentro do Asa uma situação de confiança pelo técnico Rodrigo Fonseca estabelecida, principalmente com a permanência dos 2 jogadores, do Bruno Menezes e do Grafite. Porque se pegarmos aqui o scout dessas 2 partidas, do Sergipe e do Petrolina, são jogos que o Asa não tomou gols, é verdade isso, e o primeiro modo que você pode classificar para não perder uma partida é não sofrer gols. E isso ele está levando em consideração, como se fosse um ponto assim primordial para essa ideia, para esse entendimento que você teve, Cardeal, por exemplo, que eu também tenho, que ele deve aí, é forte realmente esse indício de que ele pode repetir a formação que começou o jogo contra o Petrolina, né? Com o Paulinho no lado direito, com o Rony, com o Ítalo Rogério e com o Gabriel no lado esquerdo, meio campo com o Aleph, a participação do Bruno Menezes, do Didira, do Keriton, do Grafite e do João Cabral. Essa situação ofensiva, é bem verdade que de um jogo para outro, essas variações elas podem sim trazer uma nova compreensão dentro da leitura tática pelo que espera o técnico Rodrigo Fonseca e até mesmo muitos segmentos da torcida. Principalmente quando se fala da ausência de gols no último jogo, quando o time tinha 2 jogadores a mais. Vejo isso como uma maneira muito normal. Uma história será escrita no próximo sábado contra o CSE e a mesma formação pode fazer dentro de campo aquilo que fez, por exemplo, contra o Sergipe
E esse fato de perder ou de fazer mais gols não será tão lamentado assim como foi no jogo contra o Petrolina. Então eu entendo que o Rodrigo Fonseca vai utilizar o dia de amanhã, claro. Acredito que nesta altura ele tem 99% da equipe definida, se não em 100%, mas a linha de raciocínio dele, pelo que eu interpreto também, é a mesma que a sua, Eduardo Cardeal. Acredito que ele não deve mudar a formação da equipe do Asa, pelo menos nesse segundo tempo contra o Sergipe, início do jogo contra o Petrolina para a partida de sábado contra o CSE no estádio Juca Sampaio, em Palmeiras dos Índios, mesmo com a situação do Wesley. Até porque hoje o Asa precisa contar com jogadores que reúnam 100% de suas condições, e não são só condições clínicas, tá? Eu falo fisicamente, eu falo mentalmente no quesito confiança. Então acho que esse tipo de partida, se hoje o Rodrigo Fonseca optasse em colocar o Wesley, ele precisaria estar muito seguro de que em todos esses pilares que citei, o Wesley também estaria no mesmo nível que outros jogadores, e não necessariamente só apenas no nível do Bruno Menezes, que é o eventual substituto, com o Grafite sendo lançado aberto no setor de ataque pelo lado esquerdo. O Rodrigo, nessa situação, e a leitura do Cardeal, ela foi bem feita. Quando ele cita essa formação do 4-3-3 de forma mais positiva, e ele traz os elementos de que mesmo com 4-3-3 o time não sofreu gol, pra mim ele já fala um pouco do que vai ser esse jogo contra a equipe do CSE, nessa manutenção da formação, do sistema e também dos jogadores que estarão dentro desse sistema. Você destacou algo que eu iria falar, inclusive. O 4-3-3 do Asa é diferente do 4-3-3 do CSE. Como você disse, povoa mais o meio, porque são dois meias armadores, que tem o Edinho do lado direito e o Luiz Fernando. Quando o CSE defende, ele faz a mesma coisa que o Asa, faz duas linhas de 4. Só que o meio de campo, com a movimentação do Edinho, o Edinho joga por dentro. E aí se torna basicamente um 4-1-4-1 quando se tem algum jogador caindo pela beirada. Então um sistema, uma dinâmica de movimentação do técnico Jaelson Marcelino. Como todo torcedor espera um time mais agressivo, mais ofensivo, e é aquilo que eu sempre falo, o momento sem a bola é importante nessa parte defensiva. Não vai dizer que você vai estar retrancado ou apenas só se defender. Vai muito dessa dinâmica que o próprio Rodrigo disse. O momento sem a bola. E sem a bola, com esse 4-3-3 que o Asa fez no segundo tempo contra o Sergipe, no jogo contra o Petrolina, fazendo duas linhas de 4, mais duas linhas de 4 não tão retraída, baixando demais as linhas, deu certo porque faz a marcação em bloco médio e tem um pé de pressiona interessante na equipe do Asa. Esse pé de pressiona que o Asa consegue retomar a bola ou perto do gol ou já dentro do campo defensivo do adversário, que essa é a parte preponderante para um time ser agressivo, agredir o adversário adiantando suas linhas para que consiga estar mais perto do gol. Então é algo que vai ser ajustado certamente, foi ajustado contra o Petrolina, contra o CSE, acredito que seja da mesma forma. E com relação ao Kellyton, quando um técnico vem falar numa coletiva de imprensa, através de uma pergunta, gente, eu não sei qual foi a pergunta, mas acredito que tem um teor de que o Kellyton está segurando demais a bola. E quando o Rodrigo ele vem, chega e fala o seguinte: eu quero que o Kellyton faça o que ele tem de melhor. O jogador ele vai entender isso e o Rodrigo está completamente certo. O que tem que ajustar e corrigir do Kellyton é justamente onde ele vai driblar. Porque não adianta ele pegar a bola da ponta direita, onde ele joga, em uma faixa de campo que vai estar longe da linha de fundo e longe do gol. E aí, quando ele vem fazer o drible dele, que naturalmente puxa para o meio, pode ser, ou naturalmente também vai estar muito congestionado, porque o meio de campo é onde tem mais gente. É aquilo que a gente fala da zona de conflito do futebol. Então, o Rodrigo falando, e eu também concordo, o Kellyton ele tem que ser potencializado. Não adianta achar que o garoto, por ser um jogador bom no drible individual, na jogada do X1, ele tá prendendo demais a bola. É fazer uma dinâmica de movimentação para que ele fique tranquilo no 1 para 1. E é isso que eu acredito que o Rodrigo faça nessa formação que o Asa tem. Como você disse, é um time leve, só que tem essa preocupação. O meio de campo do Asa vai ter que estar compactado, porque o meio de campo do CSE joga da mesma maneira, e ainda mais com o técnico que tem, o Jaelson Marcelino, que no momento sem a bola costuma ter times bem compactados, bem encaixados. Então o Asa vai ter que, além da parte defensiva, do momento defensivo, sem a bola, melhor dizendo, vai ter que ter uma dinâmica de ofensiva, de movimentação, principalmente no meio de
de campo ali para tentar infiltrar a equipe do CSE, que com certeza vem mais organizada do que foi nos últimos jogos através do trabalho do Jaelson. Olha, apesar do Cardeal já ter feito a leitura da escalação provável e do que pouco ele vai mexer ou nada em relação ao jogo de sábado contra o CSE, cada vez mais eu chego à conclusão que fica difícil você entender o que quer o técnico Rodrigo Fonseca. Por quê? Não que ele seja muito prolixo, não é nada disso. Ele é um técnico que ele não deixa vazar nada e ainda coloca dúvida na cabeça das outras pessoas. Ontem eu disse aqui que eu colocaria 3 volantes. Eu colocaria 3 volantes com a volta do Colina. Disse também que esse terceiro volante, ou ele volta com o Wesley, e se o Wesley não tiver totais condições, ele permanece com o Bruno Menezes. Ele faz 3 volantes. Para ele fazer 3 volantes com o Wesley ou com o Bruno Menezes, ele vai ter que tirar o Grafite e jogaria com o Didira pelo lado esquerdo, com o Kelly e com o João Cabral na área do adversário. Então, eu tenho a impressão que uma coisa é jogar com o Sergipe em Aracaju, mesmo em Aracaju, independente da vitória, e eu não estou dizendo isso por conta da vitória. Outra coisa é jogar contra o Prolina em Arapiraca. E uma outra coisa muito mais difícil é enfrentar o CSE em Palmeira dos Índios. Então, para mim, independente do que ele possa fazer, eu começaria esse jogo com 3 volantes e tentaria arrumar o time lá na frente de uma maneira que pudesse surpreender ofensivamente. Agora, 3 volantes eu não abriria mão disso, seja com Wesley ou não, seja com o Bruno Menezes ou não. Aí é uma questão do técnico do time do Asa. Agora, respondendo a você, é um jogo que para mim não tem favoritismo. Eu disse isso ontem, exatamente por conta do adversário que joga em casa, conhece o campo, está com o apoio da sua torcida, é um time que pega de uma pegada muito forte e, por último, precisa ver o seu primeiro jogo, que até agora empatou um e perdeu outro. E o Asa querendo vencer por conta de manter essa liderança na competição. Por isso que eu tenho todas essas dúvidas colocadas na minha cabeça pelo técnico Rodrigo Fonseca. Agora, a minha opinião, jogaria com 3 volantes e não vejo favoritismo nesse jogo entre CSE e Asa. Lá em Aracaju, o time começou a todo vapor, parecia que tinha, que estava com um gás tremendo. Primeiros 10, 15 minutos foi assim, muito intenso do time do Asa lá contra o time do Sergipe, com essa formação que o Jorge Moraes está colocando aqui. Eu concordo plenamente com a ideia do Jorge Moraes, eu também faria a mesma coisa, viria com 3 volantes e mais o Didira, mas o Wesley ainda não está 100%. Então, se não está 100% ainda, eu viria com o Colina, primeiro volante, colocaria o Aleph como segundo volante, soltaria o Bruno Menezes um pouco mais à frente e o Didira caindo um pouco mais pela direita ali, não é? E aí, de repente, quem sabe até modificando o Kellyton para jogar pela esquerda, enfim, ou mantendo o Didira lá na esquerda, dessa forma, mas eu manteria esses 4 homens no setor do meio campo, os 3 volantes e mais o Didira. O restante manteria o mesmo time, mas lógico que quem está treinando o time é o Rodrigo Fonseca, ele sabe o que tem de melhor, ele vai colocar sábado, acredito que o que ele tem de melhor, deve levar essa proposta de jogo lá, pelo que desenhou aqui o Cardeal, com o Pianissola no
gol. Os zagueiros não vai mudar, Rony Lobo e o Ítalo Rogério. Na lateral direita, o Paulinho. Na esquerda, o jogador Gabriel Feliciano. No meu campo, se ele mantiver a mesma formação que jogou aqui, ele vai vir com o Aleph, o Bruno Menezes e o Didira. Na frente, o Grafite, o Kellyton e o João Cabral. Se for essa formação que ele vai utilizar lá em Palmeira dos Índios. Se for, claro, acredito que ele deve ter treinado muito bem essa formação durante esta semana. Mas concordo também com o Moraes. Para mim não há favoritismo. É um jogo pegado, é um jogo difícil, é um jogo diferente. Asa e CSE é sempre um jogo diferente, que qualquer resultado é aceitável. Não dá para você prever aqui um resultado. O Asa pode ir para lá, vencer, ou pode perder. De repente, o CSE pode ser goleado lá dentro, ou pode golear o Asa, como já aconteceu, né? De vencer lá dentro de Palmeira dos Índios. Pode dar um empate. Então, assim, todo o resultado pode acontecer num jogo desse lá em Palmeira dos Índios. Agora, eu concordo com o Moraes. Eu não abriria mão de ir para esse jogo com 3 volantes, mas o Didira no setor do meu campo. Agora